considerava a lei, os escritos de Moisés e o Antigo Testamento? Esta pergunta é muito importante porque ela vai guiar e muito a maneira como você vê a Bíblia. Muitos cristãos na atualidade têm uma compreensão extremamente distorcida a respeito deste assunto. Eles creem, por exemplo, que o Antigo Testamento foi abolido e que quando Cristo disse que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Jesus desta forma estaria criando um novo mandamento e anulando o Antigo Testamento. Mas isso é uma distorção absurda. Porque quando lemos em 2 Coríntios capítulo 3, verso 4, que o antigo concerto ou o Antigo Testamento foi abolido, ali a referência não é aos livros da Bíblia. Foram os seres humanos pós-modernos que deram estes nomes, essas especificações para dividir a Bíblia em livros que foram escritos antes e depois de Cristo. Então, quando Paulo fala em Antigo Concerto, Antigo Testamento, como tendo sido substituído pelo Novo Concerto, ele não está se referindo aos livros da Bíblia. Ele está se referindo ao antigo sistema cerimonial do ritual do santuário, que era o recurso didático de Deus para ensinar sobre o plano de salvação, que é o mesmo plano de salvação ensinado no Novo Testamento, só que de uma forma diferente. Agora nós aprendemos diretamente pela vida e pelo ministério de Cristo. Cristo não aboliu de forma alguma o Antigo Testamento. E muito menos ele criou um novo mandamento que substituísse, por exemplo, o decálogo, a parte moral da lei de Deus, da lei de Moisés. Porque quando nós estudamos com atenção alguns textos, percebemos que o Antigo Testamento, na visão de Jesus, era inspirado e imutável. Vou ler para você alguns textos. O primeiro, Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Só uma observação. A palavra lei aqui não se refere apenas aos 10 mandamentos, ao decálogo. A palavra lei aqui se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Então Cristo está dizendo o seguinte: não pense que eu vim revogar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ou os profetas, ou seja, o restante do Antigo Testamento. Agora seguimos na leitura do texto. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir, do grego plero, significa completar, enxergar o verdadeiro sentido. Então Cristo está dizendo o seguinte: eu não vim revogar ou abolir os escritos de Moisés e nem o restante do Antigo Testamento. Eu vim dar o verdadeiro entendimento desses escritos que se constituem na palavra de Deus. E aí ele continua no verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, Cristo diz que tanto dos escritos de Moisés quanto do restante do Antigo Testamento, não se pode tirar nenhuma letra I e nenhum acento enquanto existirem o céu e a terra. Então esses dois versos de Mateus capítulo 5, os versos 17 e 18, são claros como o sol ao meio-dia. Se a pessoa ler com atenção esse texto e não tiver nenhum problema com o chamado analfabetismo funcional, que é ler e não entender o que está lendo, a pessoa jamais vai crer que o Antigo Testamento, que a Bíblia, que os escritos bíblicos antigos foram abolidos por Jesus. Outro texto muito significativo
é Mateus, capítulo 22, verso 29. Quando Cristo está ali num debate, diríamos assim, com os saduceus, que era um partido político-religioso que não acreditava na ressurreição e nem na existência de anjos, Jesus disse a eles o seguinte, em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Cristo chama a Bíblia de Escrituras. E a Bíblia que ele tinha na época eram os livros, se constituía nos livros do Antigo Testamento. Tanto que, se você ler Lucas 24, verso 27, e também o verso 44, você vê que Cristo, para explicar sobre sua morte e ressurreição, ele faz uso dos escritos de Moisés, dos profetas e dos salmos, que era a divisão antiga da Bíblia. Ou seja, ele fazia uso de todo o Antigo Testamento. E o que dizer do argumento de que Jesus, ao nos ensinar a amarmos a Deus e ao próximo, ele estaria mudando, criando um novo mandamento? Esse argumento também não se sustenta tanto pelo que eu afirmei anteriormente, quanto pela análise do contexto de Mateus 22, 37 a 39. Vou ler para você Mateus 22, 37 a 40, e eu preciso que você analise com muita sinceridade se esse texto ensina que Cristo criou um novo mandamento. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você percebe que Cristo não está aqui criando um mandamento novo. Ele está dizendo que esses dois mandamentos resumem tudo que está escrito no Antigo Testamento. Então a ideia de que os livros do Antigo Testamento foram abolidos é uma ideia absurda, pela qual Satanás tem desviado muitas pessoas da correta compreensão do texto bíblico. Cristo está citando aqui o Antigo Testamento para dizer que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus cita aqui Deuteronômio 6, 4 a 7 e também Levítico 19, 17. Ou seja, aqui não há uma novidade. A novidade, entre aspas, seria o quê? Que Jesus resume todo o Antigo Testamento em dois mandamentos, que abrangem todo o Antigo Testamento. E de forma específica, quando você para analisar, esses dois mandamentos resumem, de forma específica, também o Decálogo. Por quê? Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, em Êxodo 20, nos ensinam como devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E os últimos 6 mandamentos do Decálogo nos ensinam como devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então você percebe? Ao utilizar a expressão lei e profetas em Mateus 5,17, e ao se utilizar do Antigo Testamento e resumir o Antigo Testamento e o Decálogo em 2 mandamentos, Jesus, na verdade, está enaltecendo o Antigo Testamento. Isso confirma e concorda com o que ele disse em Mateus 5,17. Eu não vim abolir ou revogar os escritos de Moisés e o restante do Antigo Testamento. Eu vim cumprir, dar o verdadeiro sentido e significado desses escritos, sentido e significado que, infelizmente, os líderes religiosos na época haviam perdido. Amanhã veremos mais textos bíblicos que demonstram o quanto Jesus valorizava as Escrituras e o Antigo Testamento. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.
Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.